Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos falar do nosso grande protagonista, né? Que é o Kevin Viveiros. E acho interessante a situação do Viveiros, porque ele é o protagonista, mesmo não estando no seu melhor momento, o que fala bastante sobre o impacto que o Viveiros acaba gerando no time do Atlético, né? Esse vídeo aqui, inclusive, ele pode até ser visto como um vídeo de crítica, e não necessariamente é, mas, assim, a gente não tem como não falar da importância que o Viveiros tem para as dinâmicas de jogo do Atlético. A gente diariamente pede para que o time jogue em transição a partir do Kevin Viveiros. Nesse início de campeonato brasileiro, a gente vai falar das chances perdidas, mas já gerou expulsão, já gerou pênalti, ele condiciona muito o jogo a favor do Atlético, ele deixa o adversário muito incomodado, deixa o adversário muito, assim, com muitas dificuldades de controlar a potência física, que é o Kevin Viveiros. Eu acho importante a gente trazer isso pra gente não entender que o impacto do atacante é só o gol. O impacto do atacante pode ser uma série de situações que eu acho que o Kevin Viveiros, ele proporciona ao time do Atlético. Mas o começo de campeonato do Kevin Viveiros, se a gente for pegar a questão da efetividade, é um começo de campeonato bem preocupante. São 4 jogos, são 6 grandes chances perdidas e apenas um gol. E assim, a gente esperava mais. A gente precisava de mais do Viveiros. O Viveiros é o cara que condiciona o jogo do Atlético, mas ao mesmo tempo é a nossa maior esperança de ter um personagem decisivo ali, como foi na Série B do ano passado, e o Viveiros não vem conseguindo ser exatamente por essa questão de tantos gols perdidos. E agora você tem uma pausa de 20 dias, daqui a pouco você tem um jogo contra o Fluminense no Maracanã, e fica ali a grande pergunta, que se você puder, você responde aqui nos comentários. A gente vai ter uma versão melhor do Viveiros ou a gente vai continuar acompanhando um Kevin Viveiros não sendo o atacante suficiente que a gente imaginava, não sendo o atacante que o Atlético precisa, que o Atlético aposta suas fichas? Beleza? Então vamos tentar entender esse cenário. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, é tudo muito importante, todo esse processo. Convidar você a ser membro do canal 3 Pontos. Lembrando, apenas R$ 5 você ajuda e ajuda muito o processo. Tem um botãozinho aqui, seja membro. Espero você lá no nosso grupo The Wares Apps com muitas informações exclusivas, muita resenha, muito Atlético, beleza? E acho que o primeiro ponto para a gente entender se o Viveiros vai voltar numa versão melhor ou não é tentar entender o quanto a questão familiar do Viveiros influencia hoje o desempenho atual do jogador. E eu tenho as minhas dúvidas, sendo bem sincero com vocês. E por que eu tenho minhas dúvidas? Ele tá fragilizado emocionalmente. Isso aí eu não me sinto no direito de questionar. Mas o desempenho do Viveiros, historicamente, em outros clubes, na frente do gol, sempre foi um desempenho ruim. Então eu não sei se é esse problema familiar que faz o Viveiros chegar na frente do goleiro e ter um desempenho muito abaixo, ou se é algo que realmente acaba sendo condicionado por esse problema familiar. Porque se for em relação a esse problema familiar, que eu confesso para vocês que eu não sei qual é, a gente está refém de uma situação externa para ter a melhor versão do nosso principal protagonista, o que pode ser um problema, ou que pode ser uma grande questão. Então não tem como eu chegar para vocês aqui e contemporizar esse cenário. Porque, é óbvio, a gente fala de um ser humano, mas a gente fala de um jogador que o Atlético precisa e que o Atlético precisa bastante. Mas esse é um ponto. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é quanto a gente vai jogar um jogo que favorece o Viveiros e quanto a gente vai jogar um jogo que não favorece o Viveiros. E talvez esses dois lados da moeda sejam mais importantes para a gente entender o momento do Viveiros. Eu acho que se a gente tiver um Atlético não saindo atrás do placar, um Atlético não ficando super com a bola e o Atlético apostando no jogo de transição, a gente vai ter o Viveiros criando situações de gol o jogo inteiro. E aí, quanto mais situações de gol, mais chances ele tem de marcar, e eu acho que naturalmente ele aumentaria esse número de gols, essa efetividade, esse impacto positivo que ele gera na equipe.
Então, a gente fala sobre uma individualidade, mas que a gente também precisa que o coletivo contribua desde a opção técnica do treinador, vamos jogar dessa maneira, para que a gente possa ter uma boa versão do Viveiros, para que a gente possa ter o Viveiros realmente entregando. Então, por isso que eu falo, a gente pode cobrar algo de um jogador, mas no final das contas o jogo ele é muito coletivo. O jogo ele é muito, muito, muito coletivo e acho que a situação do Viveiros acaba sendo também mais um case que mostra que a gente precisa do macro para potencializar o micro. E pensando no melhor dos cenários, a gente vai numa sequência muito difícil, né? A gente vai para uma sequência contra o Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, enfim, o Campeonato Brasileiro por si só, ele é muito difícil, mas tem alguns jogos pontualmente que acabam botando a gente numa condição de saber que o adversário vai ter mais a bola, que o adversário vai propor mais o jogo. Então, assim, o meu sentimento é: a gente precisa mais do que nunca da melhor versão do Viveiros. Mas se a gente tiver a melhor versão do Viveiros, eu acho que pode ser o grande pulo do gato dessa campanha do Atlético. Vai aumentar o grau de enfrentamento, mas vai nos oferecer o contexto que a gente se sente mais à vontade e que o Viveiros se sente mais à vontade. E se a gente começa a pontuar nesse cenário que você tem um favoritismo muito grande do outro lado, mas você tem a oportunidade de jogo de transição com o Viveiros, eu acho que a nossa campanha aí sim ela pode ser surpreendente. Desde o começo eu falo que o Atlético tem tudo para ser uma surpresa no Campeonato Brasileiro, mas isso passa sobre essa capacidade de usar essa armadilha que o Viveiros nos proporciona, de ser traiçoeiro, de ter essa alternativa do ataque nas costas do adversário, o que acaba sendo um convite, né? Vem me atacar, mas eu vou te contra-atacar. Vem me atacar, mas eu tenho a oportunidade da transição. Vem me atacar, mas eu tô preparado para usar essa armadilha contra você. Então, o Viveiros pode ser fundamental nesse aspecto. O Viveiros pode ser importantíssimo pra gente ter esse Atlético entendendo aonde ele pode chegar no Campeonato Brasileiro. Porque o Viveiros, para mim, ele representa a gente saber o nosso limite. O Viveiros, para mim, representa a gente entender o que a gente realmente pode esperar do jogador. E o Viveiros, para mim, também representa algo importante que, particularmente, acho que a gente não pode ignorar, que é, beleza, a gente não é o melhor time da competição. A gente não é o time mais dominante da competição, a gente não é o time mais protagonista da competição, mas isso não impede da gente ser um time perigoso, competitivo, que tem maneiras muito claras de atacar o adversário, de fazer com que o adversário se sinta desconfortável nas nossas mãos, que o Viveiros gere amarelos, que o Viveiros gere pênalti, que o Viveiros gere situações, mas para isso a gente precisa dançar a música do Viveiros. Eu acho que se você tem um grande resumo desse vídeo o Atlético ele não consegue dançar o ritmo que o Viveiros gostaria que o Atlético dançasse. E no final das contas isso acaba tendo um preço muito grande. Mas tomara que o Viveiros volte na sua melhor versão possível para essa sequência de Campeonato Brasileiro. E sendo bem sincero com vocês, tomara que o Viveiros volte na sua versão mais artilheiro possível. Valeu? Tamo junto, forte abraço, é nóis.